ligado ao concreto. A outra de quem está vendendo, produzindo concreto, e tem uma outra que é a 12655, que é para a construtora, que ela vai definir, ela é uma de controle e recebimento do concreto. Então, ela vai definir para o construtor o que ele tem que checar quando ele recebe o concreto, quais os ensaios que ele tem que fazer, quais os ensaios necessários para garantir. Então, eu diria que essas são as 3 principais normas do nosso dia a dia. E isso em relação ao mundo varia muito? Vai variar, assim, não o conceito, o que é, mas aí o nome de norma, que as NBRs são normas brasileiras, tá? Então, claro, mas em relação ao que se exige é mais ou menos parecido? É mais ou menos parecido. É claro que no Brasil a gente tem uma exigência de controle muito maior do que em outros estados, outros países, né? Eu falo assim, aqui a gente exige um controle, por exemplo, os construtores, eles moldam todas as cargas que são recebidas. E fora, existe uma confiança, uma parceria maior com a concreteira. Tá? Não vou falar, uma confiança mesmo, eu acredito. É uma coisa que a gente É engraçado isso, né? A imagem que se tem do país como um país que é tão leve. E, na verdade, a gente, quando pensa em normas nos diferentes segmentos de indústria... A gente é bem rígido. A gente é bem rígido, né? Com normas. Bem rígido. Quais que são os principais erros que os engenheiros ou construtores cometem com a utilização do concreto e como que eles podem evitar esses erros? Então, vamos lá. Eu vou comentar assim. Primeiro, é dimensionar o traço de maneira correta. Então, vamos lá, para a finalidade que eu quero. Se eu preciso de um traço mais fluido ou menos fluido, eu entender os materiais. Mas lá na construtora, eu vou dizer que o maior erro é colocar qualquer coisa no concreto que não foi previamente combinado para aquele fim, que é o maior erro que acontece hoje. A área de suprimentos, ela vai lá e negocia um concreto com uma plasticidade X. Aí, na hora que tá lá na ponta, né, o pedreiro, ele quer um concreto, como é que a gente fala por aí? Mais molinho. Então, o que ele pede? Para adicionar água. Quando ele está adicionando água, ele está alterando a receita do concreto. Se ele altera a receita do concreto, eu não consigo garantir mais que ele vai resistir àquele esforço demandado. Então, eu diria que esse, para mim, é o maior erro que a gente vê hoje em dia, que as consultoras vão falar que não acontece, mas acontece, é difícil. Né? Até a gente também precisa controlar o nosso pessoal que opera a bomba. Bomba é um equipamento que a gente usa para transportar o concreto para as peças, né? Para grandes alturas ou grandes distâncias. Então, eu diria que esse é o maior erro. Mas não fazer uma cura bem feita também é um outro erro que ocorre bastante. Com isso, vai fissurar, porque o concreto, gente, se alguém falar que o concreto não fissura, vai estar mentindo. O que a gente faz é tentar minimizar essas fissuras. Então, o concreto usa cimento e ele vai, ali tem reações. Então, o que eu tenho que fazer é minimizar essas fissuras. Então, olha, construtores, comprem o concreto que é necessário. Se você quer uma facilidade para poder lançar esse concreto, nós temos que checar isso, porque senão o custo fica maior do que o esperado, sabe? Então, isso é importantíssimo. E quando eles viram o concreto em obra, que eu falo, um dos maiores erros é se aquele concreto está dimensionado realmente para o que você precisa. E aí, tem que ter um controle ainda maior sobre a água, né? Eu falo, porque a tendência de quem está aplicando ou rodando ali na betoneira é querer o concreto de maior facilidade para aplicar, que sempre vai ser o concreto mais molinho. E aí você vai perder resistência no final. Então, eu diria que esses são os maiores erros, os maiores cuidados que a gente precisa ter. E é difícil, né, controlar a gente. É difícil controlar a gente, viu? Vou te falar que eu sempre falo sobre isso nos meus treinamentos com a nossa equipe e com os construtores, mas é difícil. Como que o controle de qualidade do concreto, ele é realizado nas grandes obras? Você consegue falar para a gente um pouco sobre os testes, os ensaios que são mais comuns nessas obras maiores? Os ensaios mais comuns, primeiro é um ensaio de recebimento do concreto, então, que a gente chama de slump. Né? Ou é um ensaio que vai medir a plasticidade desse concreto ou a fluidez. Porque é uma garantia. O concreto ele foi dimensionado, por exemplo, para ter 16 centímetros de abatimento. Slump, ele mede o abatimento. Quanto que aquele concreto se altadensa? Ele se ajeita. Ele se ajeita. Então, esse é
é um ensaio muito comum e necessário, porque o construtor, quando ele recebe a nota fiscal, ele vai checar, é a maneira que ele tem de checar se aquela plasticidade está alterada. Inclusive, eu falo, se estiver fora, não receba. É um direito do construtor devolver a carga que estiver acima. Então, esse é o principal. Um autoadensável também vai checar a fluidez. Por quê, Fabrícia? Porque, às vezes, se pôs água demais, além de alterar a resistência final, vai desagregar o concreto. Outros ensaios muito comuns é o ensaio de resistência à compressão. Né? Eu falo que eles vão moldar corpos de prova para medir essa resistência no futuro, se ela realmente está acontecendo de acordo com o que o calculista previu. E aí, esses dois eu diria que são os mais comuns. Mas aí, dependendo da obra, você vai ter avaliação de módulo, de elasticidade. Às vezes o construtor quer desformar mais rápido, então precisa ter certeza do módulo que aquele concreto atinge. Pode ter de exudação de água em grandes pisos ou de retração, mas os mais comuns seriam para o recebimento e a resistência à compressão ou à tração. Que aí a compressão você molda corpos cilindros, a tração você molda um prisma, vamos dizer assim. E na sua opinião, quais que são as tendências futuras, né, para o uso de concreto na construção civil, novos materiais ou tecnologias que podem substituí-lo ou complementar seu uso? Substituir, ela já... Vou ser bem sincera com você, eu não consigo. Os batimentos. Não é só porque eu trabalho com concreto, tem muito uso de madeira, mas eu não consigo imaginar algo que vá substituir o concreto. Eu acho que o concreto ele ainda vai continuar sendo o material do futuro, pelas características mesmo dele. O que eu acho que vai acontecer para o futuro é a gente pensar cada vez mais em sustentabilidade. É tentar fazer concretos que emitam menos, né? Eu falo que a emissão de carbono seja reduzida. Então, o que eu acredito é isso. E como que isso pode ser feito? São estudos de adições, a gente vai contar muito com as empresas de aditivos, que aí esses aditivos vão nos ajudar a reduzir água e, consequentemente, reduzir consumo de cimento. Então, eu acredito muito nisso, que o concreto não vai ser substituído, mas ele vai se transformando. Ele vai se transformando. Nós vamos precisar cada vez mais pensar no ambiente e pensar em traços que a gente reduza a emissão de gás. E para finalizar, eu queria que você desse para a gente conselhos, né, para os engenheiros, principalmente que nos assistem, que estão começando a trabalhar com concreto ou que querem se especializar nessa área como você. Olha, estudem bastante. Por quê? Porque eu falo que o concreto é uma ciência, né? É uma ciência, você vai precisar estudar mesmo. Então, assim, estudem bastante, procuram, eu falo assim, conhecer, entender, saber um pouco de química, eu falo que é importante. Por quê? Porque é uma ciência. Não tem muito como, eu falo assim, a gente fugir. Porque ele esse conhecimento a gente vai adquirir muito acadêmico. Então, eu digo que para trabalhar nessa área é uma mistura entre acadêmico, então a gente precisa estudar bastante, e a prática, aprender com as pessoas mais experientes, que estão aí no mercado há mais tempo. Então, se tiver oportunidade e interesse, é começar o mais cedo possível. Eu falo que eu acabei entrando por um acaso, né? Eu falo, logo que eu fiz meu curso técnico, eu fiz um estágio numa concreteira e não saí mais. Então, a gente aprende muito com essa vivência, sabe? Então, a gente alia os conhecimentos acadêmicos com a vivência prática. Então, pessoal, não tem como fugir, tem que estudar bastante mesmo para conhecer muitas propriedades dos materiais constituintes. Porque pelo papo já deu para perceber que é uma questão muito de entender o material, né? Sempre entender o material, precisa entender. Eu falo assim, o concreto em si, tem gente que fala assim, mas concreto é só isso. Não, você precisa entender os componentes do concreto para que você tire o maior proveito daquilo e consiga o melhor que ele pode te dar. Né? Eu acho que tem uma abertura aí grande para quem quer trabalhar com concreto. Vem, inclusive pensando nessa questão de futuro, né? De como aprimorar o material para ele se tornar mais sustentável. Estamos contando, por isso que eu falo assim, quero cada vez mais, recadinho para vocês, quero cada vez mais estudantes, sabe? Para poder pensar no futuro. Contamos com eles para trazer inovações. Já começa a pensar que, assim, concreto é futuro. Concreto quer dizer, é futuro. De repente você vai ser
ser a pessoa que vai descobrir um novo jeito de trabalhar esse material, de produzir esse material, e isso é mudar o mundo, né? Exato. Não vejo